Gravar, compartilhar a tela com vocês. Bom, como eu estava falando do Estado, sobre as leis, é importante que vocês entendam que quando aquela nação vive naquele território e eles são regidos por determinadas leis, outro Estado não pode exercer influência sobre aquilo. Por exemplo, no Brasil, o uso da maconha, pelo menos até esse momento, ele é proibido pela lei. Se vocês forem para a Holanda, vocês vão ver que a maconha lá pode ser utilizada, por exemplo, no bolo, né? Eles usam uma outra droga lá, o haxixe, né? O pessoal fica meio doido. O uso nos Estados Unidos e em alguns estados já da maconha é permitido, né? Por ser, eles consideram que é medicinal. Então, é de país para país. Por isso que é importante vocês entenderem que o Estado ele exerce a ação de administrador dessa nação. E é dentro daquele território. Porque fora dali, aquele Estado não tem força. Ou, pelo menos, não deveria, né? Porque os Estados Unidos têm força em qualquer lugar quer dizer, quase todos os lugares do planeta, né? Menos na Rússia e na China. Infelizmente. Ok? Felizmente, né? Então vocês entenderam... Eu falei, infelizmente, os Estados Unidos têm esse tamanho todo de influência. Então vocês entenderam o Estado e marcaram, né? Agora eu vou mostrar para vocês sobre a nação. Então, olha só. Já a nação é um conceito cultural. Nação é um grupo de indivíduos que apresenta uma identidade cultural. Essa identidade pode ser dada pela religião, pela língua, pelos valores, pelos costumes e pelos hábitos. Por exemplo, aqui no Brasil, a nação brasileira, na verdade, ela não existe. Porque se você for pensar no vínculo cultural, o pessoal do Sudeste é totalmente diferente do pessoal do Nordeste, que é totalmente diferente do pessoal do Centro-Oeste, que é diferente do pessoal do Sul, tá? Na verdade, o pessoal do Centro-Oeste tem até uma característica muito parecida com o pessoal do Sul. Mas, por exemplo, o Sudeste aqui e Nordeste são totalmente diferentes. Tanto é que existem alguns defensores aí chamam de Brasis, né? Como se tivessem vários povos diferentes dentro do mesmo território. O que é verdade. Mas por que nós somos considerados nação? Porque na formação do nosso território, nós éramos regidos por uma única língua, né? No caso, a que se impôs aqui que foi a língua portuguesa, trazida pelos espanhóis, e a religião católica, também trazida pelos espanhóis. Portugueses. Tá bom? Tá bom. Eu tô falando espanhóis aqui, nossa senhora, só falta... Quem dera se a gente falasse espanhol, né? Seria muito melhor. Realmente. Se nós falássemos espanhol, vocês não iam ter que ter aula de espanhol na escola, já pensaram nisso? Quer dizer, teriam sim, né? Ao invés do português, iam aprender espanhol. A gente ia continuar tendo aula de inglês. Não, verdade. Era melhor inglês, então, para aprender só, né? Então, vamos lá. Vocês viram a importância do que é o Estado e vocês viram o que é a nação. Ok? Ok. Beleza. Agora eu quero que vocês marquem uma outra coisinha, que é isso daqui, ó. Nem sempre há uma identidade completa entre o Estado e a nação. Marquem isso, por favor. Por quê? Agora eu só vou fazer a leitura, não é para marcar, não. Há estados com duas ou mais nações, por exemplo, o Brasil é uma dessas, que possuem línguas e traços culturais distintos. Tanto é verdade, a nossa língua não é diferente, mas se você parar para conversar com uma pessoa lá do Nordeste, você vai ver que o jeito deles falarem é totalmente diferente do nosso. Não estou falando só de sotaque, não. Estou falando até de algumas palavras, né? É o caso, por exemplo, do Canadá. O Canadá é um extremo, tá? Porque o Canadá foi colonizado por dois países. Então, lá tem a língua francesa em Quebec e tem a língua inglesa em Toronto. Então, é justamente Quebec que fala o francês
que quer se desvencilhar do Canadá e formar um novo país. Tá bom? Alô? Tá bom. Beleza. Então, vamos passar adiante. Eu já vou chegar no território, tá? Existem outros exemplos de povos nessa situação igual ao Quebec, entre os quais se destacam os chechenos, que é na Rússia, porque eles reivindicam sua independência na Rússia e a formação de seu Estado. Isso é um exemplo. Outro, os bascos, lá na Espanha, que eu já expliquei também, ó, na Espanha e na França. Lembram que eu já expliquei? Sim. Beleza. E por último, mas não menos importante, lá o Tibete, por exemplo. O Tibete também busca a Cheguei. independência da China. Bom dia. Bom dia. E, por incrível que pareça, hoje, quem luta por território são os palestinos no Oriente Médio. Sendo que o território que eram dos palestinos até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, quem ficou com o território da Palestina? O Estado de Israel. Tá bom? Então, Tá bom. todos esses aí, pode ser que eu pergunte na avaliação. Porque tudo que eu estou passando para vocês agora já é contexto para a prova. O teste já acabou. Ok? Ok. Beleza. Continuando. Então, eu falei com vocês sobre o Estado, que é quem faz, e quem cria e quem faz as leis serem seguidas. E falei com vocês sobre a nação, que é o povo regido por essa lei. E que também tem as suas crenças e ideais e culturas parecidas. Tá bom? Agora eu vou falar sobre o território, que é justamente onde esse povo anda. Já o território, aí é para vocês marcarem, tá? É toda a área que sofre relação de poder em ampla significação. Quanto à sua definição, o território compreende dois termos com significados espaciais: o de poder e de fronteira territorial. Vou explicar para vocês. Marquem isso daí, por favor. Por exemplo, vamos supor, vou falar do Brasil para ficar mais fácil para vocês entenderem. Dentro do Brasil, se vocês quiserem andar sem roupa, aí em Barra do Piraí, no meio da rua, se vocês quiserem andar pelados, vocês podem? Acho que não. Claro Podem que não. Claro que não. Por que que não podem? Porque isso é atentado ao pudor. Isso é contra a lei. Não é verdade? Tem maluco que vai. Não, mas isso é contra a lei. Não é verdade? Sim. Agora, tanto é verdade que a pessoa que sair pelada na rua no Brasil, ela pode ser presa. Isso é contra a lei. Contra a lei. Agora, isso dentro do território. Agora, existem territórios específicos que, se a pessoa quiser andar sem roupa, ela pode. Por exemplo, dentro de uma praia de nudismo. Então, o território tem essa importância, porque dentro daquele determinado território existem leis, e aquelas leis estão ali para ser seguidas. Vocês entenderam a importância do território? Sim. Tá? Então, é por isso que o território, em relação aos seus significados, tem esses dois, tanto o poder quanto as fronteiras territoriais. Então, olha só o território do poder. Os territórios são formados a partir da relação de poder de determinado agente. Nesse caso, esse poder aqui está relacionado, vamos falar assim sobre as facções. Quer ver o exemplo? Quem manda no território de Barra do Piraí? A Eu prefeitura. ia falar que é deles, mas não sei. Então, não é a prefeitura? Sim. É a prefeitura, é a instituição prefeitura, não é o Mário Esteves. O Mário Esteves ali, ele é um representante escolhido pelos pais de vocês, pela maior parte da população barrense. Não é isso? Só que esse poder que vocês estão ouvindo, se eu perguntar assim, por exemplo, se o Mário Esteves quiser entrar lá no bairro do Areal
depois de 10 horas da noite, sem se identificar, ele vai conseguir, mesmo sendo prefeito de Barra do Piraí? Não. Não vai. Por quê? Porque existe um poder paralelo lá que tem um domínio maior do que a própria prefeitura, que é o domínio da facção, que eu não sei qual é, se é Comando Vermelho, se é Terceiro Comando, eu não sei qual é. Eu sei que tem. Então, isso é o poder. Ok? Oi? Ok. Beleza. E por último, as fronteiras territoriais, que ela engloba justamente esse poder ilegal, vamos dizer assim, no caso aqui do Brasil, né? De ações, como é que eu vou explicar? Peraí. De ações, fugiu a palavra. Falem bem, falem o quê? Ah, tá. Só você que está falando, né, Justina? Sim, e tá uma gritaria aqui em casa. Ah, lembrei, desse poder paralelo, dessas ações do poder paralelo. Então, para a gente encerrar, essa parte final aqui ó, é importantíssima, que é o seguinte: o território de um Estado é delimitado por fronteira, no caso, fronteiras, né? Que precisam ser reconhecidas por Estados vizinhos e pelos demais países. Existem casos de discussões e disputas entre Estados por determinados territórios, o que dificulta a definição de suas fronteiras. Isso é importantíssimo. Por quê? O Estado Islâmico definiu que grande parte da Síria agora seria um novo país, seria o país do Estado Islâmico. Só que não adianta só eles declararem isso. Não adianta eles falarem, por exemplo, para o mundo todo que aquele território é deles agora, se a ONU não reconhece, se os países vizinhos não reconhecem. Porque, por exemplo, eu posso chegar na casa do Eric, por exemplo, eu mato todo mundo e falo que a casa é minha. Vocês já pensaram nisso? É a mesma coisa que o Estado Islâmico fez. Só que a lei não vai permitir que eu fique com a casa. Do mesmo jeito que o Estado Islâmico não é reconhecido como o detentor daquele território. Deu para entender? Deu. Então, beleza. Eric, foi só um exemplo, hein? Aham. E aí, o que começa a acontecer? A partir do momento em que esses conflitos por território começam a ter, vamos dizer assim, começam a ficar muito intensos, acontecem as guerras. E depois de duas grandes guerras que acontecem na Europa, não só na Europa, né? O Japão acabou participando lá na Ásia também, por ter dominado toda a Ásia, né? Os países vencedores, no caso, os países aliados, eles pensaram, isso depois da Segunda Guerra Mundial, hein, gente? A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, hein? Eles pensaram, a partir de 1946, não é possível que nós não possamos sentar e conversar sobre esses assuntos. Não é possível que tudo tenha que se resolver através da guerra. E a partir daí, a partir do momento em que essas lideranças entenderam que a força, no caso a força bélica, leva à destruição, eles começam a criar os órgãos responsáveis por fazer essa mediação. Aí vem a ONU, aí vem a OTAN, mais para frente vem as organizações, no caso a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais para frente ainda vem a OMC para poder padronizar o mercado global. Então, as superpotências de hoje entenderam que essas, vamos dizer assim, que essas organizações deveriam fazer o papel de mediadoras. Para que uma Alemanha da vida, por exemplo, não viesse mais uma vez tentar dominar toda a Europa, a própria Itália, o Japão lá na Ásia. Ok? Ok. Beleza. Então vocês entenderam isso.
Bom, a partir do momento que vocês entenderam como se forma um país, o que que precisa para se formar um país, e que vocês entenderam que os países líderes criaram vamos dizer assim, uma nova forma de entender que essas relações têm que ser políticas e não bélicas. Bélicas é de armamento, tá, gente? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, cria-se uma nova política. Por quê? As pessoas começam a conversar sobre. Mas antes de eu falar sobre essa politicagem que passou a acontecer no mundo, que segue até hoje, tanto é verdade, que se vocês pararem para pensar, desde a Segunda Guerra Mundial, qual foi a outra grande guerra que aconteceu no planeta? Me Foi fala. a Guerra Fria? Então, é uma boa resposta, a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria, ela não aconteceu de forma direta, né? Não foram as duas superpotências que entraram em embate nuclear, tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essas superpotências, Maria Júlia, perceberam que se elas entrassem num conflito dali em diante direto, elas se destruiriam. Tanto é verdade que Estados Unidos e União Soviética, liderado pela Rússia, nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial, se odiavam, queriam destruir um ao outro, mas sabiam que quem desse o primeiro passo para esse conflito armado direto no outro país, ele poderia levar ao extermínio da raça humana, por exemplo. Para ser um pouquinho exagerado. Então, vocês podem perceber que todos esses conflitos que acontecem hoje são conflitos políticos e econômicos. As guerras acontecem em países pobres. Por quê? Porque é onde essas superpotências conseguem usar do seu armamento. Na África isso acontece, aqui no Brasil isso acontece, na América do Sul isso acontece. Por exemplo, Estados Unidos, o maior fabricante de armas do mundo, grande parte desse armamento vem para o Brasil, para poder abastecer os traficantes. Eles compram. E os Estados Unidos não quer saber para quem vai vender, tem que vender. Só que é de uma forma por baixo dos panos. Vocês entenderam como que acontece esse conflito hoje? Então, esse conflito, ele é muito mais do que bélico. Por exemplo, para encerrar esse assunto e eu começar a falar sobre esse mundo bipolar. O que aconteceu do coronavírus, os Estados Unidos alega que está vivendo uma guerra biológica. Os Estados Unidos alega que esse vírus foi desenvolvido, né? Sofreu mutação em laboratório na China e que os chineses introduziram isso em seres humanos para que pudesse atacar todo mundo. Tanto é verdade que os Estados Unidos alegam que os chineses se recuperaram antes, já conseguiram se recuperar muito antes. O que é verdade, né? Os países com mais mortes no mundo hoje é Brasil, Estados Unidos e agora o México. Enquanto que a China, que é o país mais populoso do mundo, conseguiu conter. Mas também envolve muita coisa, ação dos governos, né? Envolve muita coisa que não vem ao caso agora. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Bom, então, passado isso daí, passada essa ideia da guerra, eu vou começar a falar com vocês sobre o mundo bipolarizado. Vamos falar sobre Guerra Fria? Vamos lá? Vamos. Beleza. Eu prometo que eu não vou falar muito não, tá? Não vou usar os 40 minutos da aula, não. Eu vou acabar antes. Bom, antes de eu falar de Guerra Fria, vem mostrando o que aconteceu antes da Guerra Fria. O que estava acontecendo na Europa que fez com que levasse tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra e como que os Estados Unidos e a União Soviética se elevaram como superpotências.
Porque até o início da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética não eram potências econômicas. A Europa dominava a economia global. Então, o que aconteceu? Então, para resumir bem, o que aconteceu foi o seguinte. Em 1917, acontece a Revolução Russa, o Partido Socialista consegue tomar o poder e o desenvolvimento socialista começa a se desenvolver na Rússia, levando a esse crescimento bem rápido. Porque a ideia socialista, no início, ela é muito boa, mas depois, para se manter, é um problema seríssimo. Enquanto que os Estados Unidos, diferente da Rússia, não sofreu revolução. O que eles fizeram foi bancar essa Segunda Guerra Mundial. Como assim bancar? No final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passa a ser o maior exportador de remédio, armamento e roupa, vestimenta para os países europeus. Porque enquanto eles estavam em guerra, eles não tinham como produzir tanto assim para poder abastecer os seus soldados. Então, os Estados Unidos ganham muito dinheiro nesse período. Tanto é verdade que o regime fordista se deu bem por isso. Porque tinha que produzir em massa. Por quê? A Europa estava comprando muito. Tanto é verdade que em 1929 veio a crise, né? Porque a Europa para de comprar depois da Primeira Guerra Mundial, que acaba em 18. Um pouco mais para frente, em 1929, vem a crise porque os europeus param de comprar, os estadunidenses têm uma superprodução agora estocada e não tinha para quem vender. Então, tudo isso eu vou falar com vocês no capitalismo, nas características do capitalismo que a gente vai ver lá embaixo. Tudo bem? Bom, beleza. Tudo bem, sim. Essa primeira parte que eu grifei toda para vocês aqui, fala da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou falar bem rápido sobre a Primeira e vou falar bem rápido sobre a Segunda, porque não interessa para a gente os acontecimentos mais esmiuçados dessas guerras. O que interessa para a gente é nós vermos o que vem depois, que é justamente os dois ideais se contrapondo, o capitalismo e o socialismo. Ok? Então vamos lá. Só que eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito maçante, eu vou falar com vocês sobre a Primeira e a Segunda Guerra, e assim, quando eu acabar, eu vou passar esse exercíciozinho e vocês estão liberados. Porque aí na quarta-feira eu falo sobre o início da Guerra Fria. Ok? Bom, vamos lá. Quando que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 e foi até 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial, desculpa, engasguei. Durante a Primeira Guerra Mundial, pessoal, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, o conflito da Primeira Guerra Mundial culminou em 2 grupos. Quais foram esses grupos? Primeiro, a Tríplice Entente, que foi a junção do Reino Unido, França e Rússia, contra a Tríplice Aliança, que foi a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. No caso, a Tríplice Aliança foi derrotada. Só que a Rússia, no finalzinho já, né, no último ano antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, a Rússia saiu. A Rússia abandonou a Primeira Guerra Mundial por quê? Em 1917, eles passam pela Revolução, no caso a Revolução Socialista. Tá bom? Agora, vocês já se perguntaram por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Não. Então, existem alguns relatos, né, de que o principal motivo sempre foi o econômico. Mas aqui, ó, quiserem marcar, ó, a partilha do continente africano,
disputas industriais por causa de matéria-prima. Tem muita coisa. Essa história do Ferdinando, que foi morto, né? E aí um país foi tomando as dores um do outro. Isso, na verdade, é lorota, tá? Vamos lá. Está acabando. Os Estados Unidos tiveram um papel importante na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque eles foram os maiores patrocinadores, pessoal. Eles ganharam muito dinheiro vendendo para a Europa, principalmente para os países vencedores, no caso a Tríplice Entente. Então eles ganharam muito dinheiro nisso daí com o sistema fordista, produzindo em grande quantidade. Já os derrotados, no caso a Alemanha e a Itália, o fim dos investimentos dos Estados Unidos e o fechamento das indústrias acabou agravando o desemprego e, logicamente, acabou empobrecendo a população. Nesse cenário, serviu como discurso, olha só, panfletário de pensamentos nazistas na Alemanha e na Itália. Por quê? A Itália e a Alemanha foram derrotadas, porque faziam parte do grupo do mal, vamos dizer assim, né? E aí, como eles faziam parte do grupo do mal, os Estados Unidos não vendiam para eles. E como eles foram derrotados, eles não conseguiram se recuperar muito rápido. E um povo destruído, passando fome, sem trabalho, eles vão se agarrar a qualquer ideia que faça com que o povo possa se desenvolver novamente. Foi assim que Mussolini consegue liderar a Itália com esse ideal fascista, e na Alemanha o Hitler, com esse ideal nazista, consegue também fazer com que a Alemanha se reerga. Por quê? Os dois ideais eram nacionalistas, defendendo que a Alemanha tinha que ser ocupada, vivida apenas por alemães, e que a Alemanha tinha que dominar. E, no caso, Mussolini falava a mesma coisa para os italianos. Ok? Ok. No caso dos judeus na Alemanha, pessoal, existem controvérsias. Por que existem controvérsias? O Hitler, ele percebeu que a Alemanha estava numa fossa danada, né? Tava mal pra caramba. Enquanto que a parte, vamos dizer assim, a parte mais rica do país era formada apenas por judeus. Então ele começou uma perseguição com esses judeus, não porque ele foi estuprado, não porque ele foi maltratado quando criança por um judeu, não. Ele se perdeu porque ele começou a matar. Mas, na verdade, essa perseguição aos judeus na Alemanha se deu porque ele via o povo alemão passando fome, enquanto que a elite do país alemão não era alemão, eram judeus. Tá? Então, ele começou a perseguir, os alemães começaram a perseguir os judeus, os comunistas, os ciganos, os turcos, os homossexuais, ou seja, qualquer povo que estava dentro da Alemanha, que era diferente do que eles consideravam puros, eram perseguidos. Ok? Ok. Beleza, para acabar. Então, assim a Alemanha e a Itália começaram a ganhar força, começaram a produzir. E logo depois o Japão também entrou nessa. Assim, acabou sendo eclodida a Segunda Guerra Mundial em 1939. E aí os dois grupos mais uma vez se formaram. Agora os aliados eram os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, e os países do eixo, ou tripé do mal, também pode ser chamado assim, tá? Era a Itália, a Alemanha e o Japão. No caso, os Estados Unidos, ele entra como bonzinho na história, mas ele não entraria não, porque os Estados Unidos, mais uma vez, queria essa Segunda Guerra. Por quê? Ele queria voltar a produzir, porque em 1929, os Estados Unidos tinham passado por aquela crise. Então, já que em 1939 eclodiu a Segunda Guerra Mundial, vamos vender para os europeus de novo. E assim foi feito. Por que os Estados Unidos entrou na guerra? Porque em 1942, o Japão, naquela ideia de expandir por todo o Pacífico, acaba fazendo o ataque a Pearl Harbor, que é a base militar dos Estados Unidos no Havaí. Ah, para quê? Quando eles fizeram isso, os Estados Unidos veio com tudo. Destruiu todo mundo. Entrou na Segunda Guerra Mundial, jogou as duas bombas nucleares no Japão
E fez isso por quê? Porque o Japão é um país insular, né? Uma ilha, não era dentro do continente. Então foi para mostrar para qualquer um, até os seus próprios aliados, principalmente a União Soviética, de que ele, Estados Unidos, tinha tanta força que se ele quisesse ele podia dominar qualquer lugar. Por que vocês acham que os Estados Unidos jogou a bomba nuclear somente no Japão? Por que não jogou na Alemanha? Por que não jogou na Itália? Tá? Então isso daí é só para simplificar. Ok? Ok. E aí em 45 tudo acaba e aí começa a ordem bipolar. Só que a ordem bipolar eu vou falar com vocês só quarta-feira. Tá bom? Bom, Tá bom. fica o número 3 para vocês fazerem como deverzinho de casa. Alguma dúvida? Não. Não. Então, pessoal, bom descanso e quarta-feira a gente se vê. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.